Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai estar aqui com mais um vídeo, né, sobre a aula. Já vou deixar como consideração aqui, né, assistirem um vídeo da correção dos exercícios da unidade 1, ok? Aquela parte ali, né, naquela página, deixa eu ver aqui com a página 315, tá? Mas agora é um vídeo, né, com matéria nova. Então, unidade 2, página 321. Essa unidade tem como título A Energia para a Vida, tá? E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os indivíduos que participam, tá, dessas unidades ecológicas, tudo bem? Então, como o título fala, né, energia para a vida, o que te dá energia? O que me dá energia? Né? Vamos fazer uma reflexão básica e a gente percebe que a energia que nós geramos, né, para correr, para estudar, para brincar, para falar, né, essa energia vem da alimentação, né? Só que a gente vai ver que essa energia que vem através da alimentação, ela pode vir de maneiras diferentes, né? Então, a gente vai ter indivíduos que vão ter obtenção de energia de maneiras diferentes, de maneiras distintas, tá bom? Então, já falei um pouquinho. Vocês provavelmente já devem ter aberto o livro, né? Aberto o livro aí na página 321. Vamos começar. Então, vamos lá. Os seres vivos do ecossistema, tá? Então, quando a gente fala sobre ser vivo, né, a gente divide esses seres vivos em 3 grupos, tá bom? Lembrando que esses seres vivos também podem ser chamados de seres bióticos, né, que são aqueles seres que têm vida, tá? E eles se encaixam em 3 grupos distintos. Então, a gente tem aqui os produtores, nós temos os consumidores e nós temos os decompositores, né? Cada um com papel ecológico importante, tá? Para essa energia, né? Para a gente conseguir fazer com que essa energia consiga ser passada para cada um desses elementos, tá bom? Então, aqui na nossa imagem, a gente tem essa representação. Então, a gente tem aqui, né, o Sol não é um fator biótico, né? O Sol, ele gera energia, ele gera temperatura, então é um ser abiótico, né? Um fator abiótico, tá? E a gente tem aqui o produtor, né? Esse produtor é o primeiro cara, tá? É dentro aí dessa escala que a gente vai, dentro desses níveis que a gente vai citar aqui, tá bom? Logo depois, a gente tem aqui, ó, os consumidores, tá? Vou botar um Czinho aqui, ó. Esses consumidores, eles, né, estão ali no outro nível. E aqui no finalzinho a gente tem os decompositores, tá? Que finaliza esse processo, tudo bem? Lembrando que a gente vai fazer quase um processo cíclico, né? Então, os decompositores, eles vão devolver para a terra, né, para o solo, enfim, para aquele determinado ecossistema, aquilo que o produtor utilizou em algum momento. A gente vai ver isso com calma, tá? Aqui é uma imagem geral, tudo bem? Então, a gente vai começar a falar sobre os produtores, tá? Lembrando que isso está na página 322 da nossa apostila, tá? Quem é o produtor? Então, o produtor, ele é a base de uma cadeia alimentar, tá? O produtor é literalmente aquele cara que produz o seu próprio alimento. Ele vai pegar elementos externos, né? E vai conseguir converter isso em alimento, ou seja, vai converter isso em glicose. Ele gera produtos através disso, né? Um desses produtos é o oxigênio, importantíssimo para a gente, tá? E esse produtor, ele pode fazer de 2 maneiras, né, essa obtenção de alimento. Então, quando eu tenho um cara que consegue produzir seu próprio alimento, eu chamo ele de autótrofo ou autotrófico, tá? Ou seja, autótrofo ou autotrófico, eu tô marcando aqui agora, que ó, tá bem aqui, autotrófico ou autótrofo, tanto faz, são seres que conseguem produzir seu próprio alimento, tá? Então, ao contrário da gente, né, que a gente tem que ir lá caçar, enfim, né, fazer o nosso próprio alimento para a gente conseguir consumir, ele consegue fazer isso sozinho, tá? Através de elementos externos. Quem são os produtores? Quem é a base dessa cadeia alimentar? Então, a gente tem aí alguns elementos. A gente tem as plantas ou os vegetais, a gente tem as algas, e lembrando que alga não é planta, né? Eles estão nós são inseridos em reinos diferentes, né? A gente tinha visto isso no 6º ano, tá? E a gente tem algumas bactérias, como as Nitrobacter ou nitrobactérias, tá?
que são seres que eles conseguem produzir seu próprio alimento. Aí você vai me falar, mas professora, mas quais são as maneiras que ele consegue produzir seu próprio alimento? Então, a gente tem duas maneiras, tá? A gente vai ter ali os seres quimiosintetizantes, que eu estou marcando agora para vocês, e os seres fotossintetizantes. Qual a diferença, professora? A diferença é o tipo de reação, a forma com que ele vai gerar essa energia, tá? Então, os quimiosintetizantes, né, eles vão fazer um processo chamado quimiossíntese, tá? E ele vai obter essa energia através de reações químicas, por isso quimiossíntese, tá? Quem faz isso? Bactérias. Os fotossintetizantes, eles vão fazer um processo chamado fotossíntese, tá? Então, quem faz esse processo de fotossíntese? Plantas e algas. Vou lembrar. Ambos são produtores, ambos produzem seu próprio alimento, ambos são base da cadeia alimentar. Mas a gente divide esses produtores em dois grupos, os quimiosintetizantes e os fotossintetizantes. Quimiosintetizantes vão produzir energia a partir de reações químicas e os fotossintetizantes a partir de fotossíntese. Aqui embaixo, a gente tem aí, né? Aqui, ó, tô botando a setinha para vocês. Um exemplo é um esqueminha de fotossíntese. Então, ele vai pegar energia solar, água e sais minerais ali do solo, né? De uma maneira, tô falando aqui de uma maneira bem básica, tá? O gás carbônico da atmosfera e vai converter isso em glicose e oxigênio. Tudo bem? Outra ressalva, né? A gente tem uma tendência a achar que quem mais produz aí quem mais gera oxigênio, ou seja, um dos maiores produtores aí de fotossíntese, são as plantas, são os vegetais, e não, tá? Quem mais produz oxigênio hoje no nosso planeta são as algas, ok? 70% do oxigênio produzido no nosso planeta, quem produz são as algas. Então, quando a gente fala aí, e eu citei isso no último vídeo, né? Que as florestas, né? Que a Amazônia é o pulmão do nosso planeta, não é bem assim. Eles fazem um papel importante de manutenção de clima, tá? Geração de nuvens de chuva, né? Melhoria aí nas ações do vento, mas quem mais produz oxigênio são as algas, tudo bem? Aqui embaixo eu coloquei aqui uns exemplos. Então, a gente tem aqui um exemplo de alga, né? Uma macroalga. A gente tem aqui os vegetais, ou plantas, né, como a gente chama, e aqui tem umas fotinhas de algumas bactérias. Tudo bem? Vamos lá, consumidores. Então, se o produtor produz, o consumidor consome, né? E esse consumidor, ele vai ter nomes diferentes, dependendo da posição dele nessa cadeia alimentar, tá? Então, sempre quando eu for começar uma cadeia alimentar, eu tenho aqui, ó, eu sempre tenho que começar pelo produtor, ok? O cara que vai consumir esse produtor, eu chamo ele de consumidor primário. O cara que vai consumir o consumidor primário, eu chamo de consumidor secundário. O cara que vai consumir o consumidor secundário, eu chamo de consumidor terciário, tá? Lembrando que nesse caso aqui, os consumidores, eles não são autótrofos ou autotróficos, eles têm uma outra denominação, uma outra classificação. A gente chama esses caras de heterotróficos, heterotróficos, tá? Então, a gente tem a diferença de autótrofos e heterotróficos. Autótrofos é o cara que produz seu próprio alimento. Heterotróficos são os organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, ok? Outra coisa, galera, quando eu tô falando aqui de uma cadeia alimentar, a gente, né, tá percebendo que a gente tem aqui umas setinhas. Vou até trocar a cor aqui. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Essa seta, ela indica, né, quem consome quem. Então, lembrando que quando eu vou avaliar uma cadeia alimentar, eu vou seguir do produtor para o último dessa cadeia, ok? Então, aqui eu tenho um produtor, eu tenho um consumidor primário, e aí vai ser essa a classificação que eu vou ter os consumidores. O primeiro consumidor eu chamo de consumidor primário. Eu tenho o consumidor secundário, eu tenho aqui o consumidor terciário, tá? Eu posso ter também um consumidor quaternário, ok? Se eu tivesse aqui um outro elemento, né, nessa cadeia. Vale lembrar que a gente pode ver alguns exemplos de mais de um quarto consumidor,
tá? Mas isso, na verdade, na prática, né, ela é diferente. Por quê, professora? Deixa eu apagar aqui as coisas que eu tinha colocado para vocês. Essa energia, porque até o nome mesmo da nossa unidade ele fala energia para a vida, essa energia ela vai sendo, né, diminuída ao longo aí da cadeia, tá? Então a gente tem aqui a energia, né? Esses níveis é unidirecional e essa energia ela vai diminuindo, ó. Tô botando aqui sinais, ó. Menos, tá vendo? Subtração. Essa energia ela vai diminuindo ao longo aí da cadeia, tá? Então, se eu perguntasse assim para vocês, alunos, quem mais tem energia nessa cadeia aí que tá, né? Nessa imagem aqui do nosso exemplo. Então, quem mais tem energia é o produtor. Quem tem menos energia, ali é a serpente, tá? Então, eu vou repetir. A energia, ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Aí, eu vou entrar com mais uma palavrinha para vocês. Cada indivíduo de uma cadeia alimentar, a gente fala, a posição dele, a gente fala de nível trófico, ok? Então, eu tenho aqui a classificação e o nível que esse cara participa, tá? Então, nessa imagem aqui, a classificação eu tenho um produtor, que é uma florzinha, consumidor primário, que é a borboleta, o consumidor secundário, né, que é esse sapinho, o consumidor terciário, que é essa serpente, tá? A gente falou da classificação, agora vamos falar dos níveis tróficos. Quantos níveis tróficos eu tenho nessa cadeia? Então, eu tenho 1 produtor, 2 consumidor, né, primário, 3 consumidor secundário, 4 consumidor terciário, ou seja, eu tenho 4 níveis tróficos. Vou repetir. O nível trófico é a quantidade de indivíduos que participam, né, todas as etapas, todos os níveis que essa cadeia tem, ok? Para ficar bem claro. No nosso livro, ele cita, tá, essa passagem de nível trófico, ok? Eu vou aqui, né, por enquanto que eu vou comentar a aula de vocês, eu vou pedir para vocês marcarem, porque ainda está um pouco distante, está na página lá 327, tudo bem? Então, por enquanto, é isso. Vamos passar aqui. Aqui a gente tem essa imagem, né? Um outro exemplo, tá? Então, a gente tem aqui, vou deixar vocês me responderem. Quantos níveis tróficos eu tenho nessa cadeia? Ó, deixar um tempinho aí. Posso falar? Vamos lá? Então, eu tenho 5 níveis tróficos. Eu tenho o vegetal, eu tenho o grilo, eu tenho o sapo, eu tenho a cobra e eu tenho o gavião. 5 níveis tróficos. Aí eu vou perguntar para vocês, quem são os participantes dessa cadeia? Você vai falar produtor, vegetal, consumidor primário, grilo, consumidor secundário, sapo, consumidor terciário, cobra, consumidor quaternário, gavião. Professora, preciso colocar o nome do animal, né, o nome do ser vivo e a posição que ele se encontra, né, a classificação dele? Sim, isso é necessário. Aí embaixo eu botei para vocês, né, quem quiser copiar no caderno, enfim, né, dá uma pausada, dá uma copiadinha, aqui colocando o que é esses níveis, o que são esses níveis tróficos. Então vamos ler juntos, tá? Os níveis tróficos nada mais são do que os grupos de organismos que possuem hábitos de alimentação semelhantes e que conseguiram seu alimento pelo mesmo número de passos em uma cadeia alimentar, ok? Então, nível trófico ali são os indivíduos, né, daquela cadeia alimentar. E a posição, né, qual a classificação deles é produtor, consumidor e decompositor. Tudo bem? Vamos para o próximo. E quem são os decompositores? Então, a gente falou de produtor, falamos de decompositor, de consumidores. Os decompositores são aqueles indivíduos que fazem decomposição, ou seja, eles vão decompor a matéria orgânica, tá? Vale lembrar que o decompositor, ele age em todos os níveis da cadeia. Então,
Se uma planta morrer por algum motivo, o decompositor ele vai decompor aquela planta. Se um consumidor primário morrer antes do tempo, ele vai decompor aquele consumidor primário, tá? Então, esses decompositores, né, eles também vão ser heterotróficos, assim como os consumidores. E quais são os organismos que fazem processo de decomposição? Então, a gente tem os fungos e as bactérias. Uma coisa importante aqui, tá, é que os decompositores eles têm um papel importantíssimo, tá, para a ecologia, né, para o meio ambiente, porque eles vão devolver ao solo, né, eles vão devolver para o meio ambiente tudo aquilo que foi retirado de alguma maneira, tá? Então, a gente fala que ele faz uma ciclagem, tá? De nutrientes, né? Uma reciclagem da matéria, ou reciclagem da matéria. Então, eu vou convidar vocês a irem na página 324, lá no finalzinho, perto do jogo rápido, e marcarem com marca-texto o seguinte: a decomposição é um processo fundamental para a reciclagem da matéria na natureza, fator essencial para a manutenção da vida nos mais diversos ecossistemas da Terra. Imagine se a gente não conseguisse fazer o processo de decomposição. Tudo aquilo que morresse no nosso planeta não ia sumir, não ia se decompor. A gente ia começar a empilhar matéria orgânica aí, né, morta. Então, os decompositores eles fazem esse papel importantíssimo na decomposição desses seres. Tudo bem? E aí, isso eu já falei, né, de quem é quem aí na fila do pão, ou seja, de quem é quem que participa aí, né, desses níveis ecológicos. A gente vai organizar, porque a gente não está falando de obtenção de energia, então a gente vai falar sobre alimentação, né? E aí a gente tem as cadeias e as teias alimentares, tá bom? Então, o que é uma cadeia alimentar, professora? Cadeia alimentar é a sequência de seres vivos, né, em que um serve de alimento para o outro. Então, dependendo do ponto que cada um tiver ali, eu vou ter nomenclaturas. Essas nomenclaturas que a gente já viu anteriormente. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e decompositor. Tá bom? Cada um desses, né, participantes da cadeia são fundamentais para manter um equilíbrio ambiental, tá? Imagina, por exemplo, nessa primeira cadeia aqui, que eu vou marcar aqui para vocês, a gente tem aqui, ó, a gente tem um produtor, que é a alga, a gente tem um consumidor primário, que é o caramujo, secundário, que é o peixinho, e o terciário, que é a garça. Vamos supor que esse caramujinho, ele tenha morrido, né? A gente tem aí alguma poluição nesse rio, enfim, ou uma caça, a gente matou todos os caramujinhos. O que vai acontecer com os demais participantes, né? Esse peixinho vai ter aqui alimento? Não. Então, o peixinho vai o quê? Sumir, porque eles vão morrer de fome. Essa garça aqui, ela vai ter alimento? Não. Então, a garcinha também, ó, vai morrer, tadinha. E a alga? O que acontece com a alga, galera? Como não vai ter ninguém para comer ela, ela vai, ó, aumentar a população, tá? Então, eu vou ter um aumento da população de algas e, consequentemente, a morte dos demais, tá? Então, essa é a grande importância aí, tá bom? Dessa cadeia alimentar, tá? É uma organização alimentar, tá bom? Vou repetir o que já tinha falado. O sentido das setas é sempre numa mesma direção, ou seja, unidirecional, né? Que vai dar a transferência de energia para os próximos níveis tróficos. E essa energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Tudo bem? Então, eu convido vocês a pausar agora o nosso vídeo, tá? E no caderno, ver ali a posição de cada um nessa cadeia e nessa teia alimentar, tá bom? E aí eu falei de teia alimentar, né? Porque, na verdade, a teia alimentar é um conjunto de cadeias. Na verdade, na prática, a gente não tem cadeia alimentar, a gente tem teias alimentares. Porque se eu tenho um indivíduo, um ser vivo, um consumidor primário, que só se alimenta de um determinado produtor, as chances dele sobreviver na natureza são muito mínimas. São mínimas. Então, eles precisam de ter mais de uma opção alimentar. Então, a teia alimentar, ela mostra essa organização mais evidente, tá, do que acontece na natureza. Então, vamos lá. Vamos começar por essa plantinha aqui que eu estou marcando a seta agora, tá? Então, essa plantinha,
ela serve de alimento tanto para o castor, que é esse carinha aqui, tanto para o grilo, que é esse carinha aqui, tanto para o esquilo, esse carinha aqui, tá? O castor, ele vai servir de alimento para essa águia, tá? Mas ele também pode servir aqui de alimento para essa serpente, ok? Essa serpente, ela também serve de alimento para a águia. Então, tá vendo que o mesmo indivíduo, ele pode ter várias posições na cadeia alimentar? Né, nessa teia alimentar. Então, em uma ele pode ser consumidor primário, no outro ele pode ser consumidor secundário, no outro ele pode ser um consumidor terciário. Dica: sigam as setinhas, tá? Sigam sempre as setinhas para a gente conseguir identificar, né, qual é a posição daquele indivíduo naquela cadeia alimentar. Tudo bem? Vamos lá. E aí o fluxo de energia. Né? O fluxo de energia, eu falei para vocês que essa energia que passa de um nível trófico para o outro, ela vai diminuindo. Por quê? Quando a gente vai lá e come um cheeseburger, por exemplo, né? Daqui a um certo tempo, o nosso corpo ele vai metabolizar aquele cheeseburger. Vamos supor que eu for nadar e um tubarão me engole. O tubarão vai lá e me engole, né? Eu vou estar passando para esse tubarão exatamente o mesmo nível de energia que eu consumi através daquele cheeseburger? Não. Por quê? Porque eu andei, porque eu nadei, porque eu caminhei, ou seja, eu fui perdendo energia ao longo do dia, tá? E isso significa que esse fluxo de energia, ele não se mantém constante, a gente tem perdas, tá? Então, aqui a gente consegue ver bem com a questão do calor. Então, ó, o calor, e a gente vai vendo que de um nível para o outro, a gente vai perdendo energia. Tudo bem? Ou seja, o cara que mais consome, que mais produz energia, que é o produtor, quando chega, né, energia para o último cara aqui da cadeia alimentar, essa energia ela não é total, ela foi diminuindo ao longo dessa cadeia, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês, né, as pirâmides ecológicas. Então, eu posso demonstrar aquela cadeia alimentar de uma outra maneira, professora? Posso. Nessa maneira, a gente chama de pirâmides ecológicas, que são representações gráficas, né? Essas representações gráficas, elas podem ter 3 classificações. Elas podem ser de número, elas podem ser de massa ou biomassa, tá? E elas podem ser também de energia, tá? Qual é a diferença, professora? Vamos lá. A pirâmide de número, tá? Ela vai avaliar o número de indivíduos, tá? Dessa pirâmide, tudo bem? A pirâmide de massa, ela vai demonstrar, né, a massa, a biomassa dos indivíduos que participam. E a de energia é o fluxo de energia desses indivíduos, tá bom? A gente vai ver isso com mais calma. Então, calma, gente, não precisa ficar nervoso, tá? Vamos lá, pirâmide de número. Então, a pirâmide de número, ela vai representar a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. 1, 2, 3, 4, eu tô falando de quantidade, tá bom? Então, a gente tem aqui embaixo, tá? 2 exemplos. Vamos seguir o primeiro exemplo, que é esse que eu vou estar marcando aqui agora para vocês. Esse primeiro aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, outra coisa, tá? Professora, como que eu leio, né, uma pirâmide? Então, é sempre da base para cima, ou seja, sempre de baixo para cima. A base, ou seja, a parte de baixo vai representar o produtor, né? Depois a segunda pilastra ali, né, a segunda coluna, o consumidor primário e assim por diante. Então, essa primeira aqui eu tenho 1000 gramíneas, tá? Ó, eu tô falando de quantidade, número, tá? 200 lagartas e 20 pássaros. Repararam que eu tô falando da quantidade de indivíduos? Foi? Aí você vai se perguntar, professora, eu não tô entendendo porque essa outra imagem que eu tô marcando aqui agora, né, a base ela é menor, depois vem uma parte maior. Então, gente, olha só. A pirâmide de número eu posso demonstrar de 2 maneiras. Eu posso demonstrar ela de uma maneira direta, que é essa primeira imagem que eu marquei para vocês,
ou ela pode ser demonstrada da maneira que a gente chama de invertida. Professora, é indireta? Não, é invertida. A invertida é quando eu tenho pilastras, principalmente a base, né? Principalmente que são diferentes. A gente não tem aquele padrão de pirâmide, base maior indo para o menor. A gente tem variações dessas colunas, tá bom? Então, aqui a gente tem nessa segunda imagem 2 árvores, 200 lagartas e 20 pássaros. E eu convido vocês a pensarem. 2 árvores para 200 lagartas, né? Teoricamente, não é uma quantidade muito equilibrada, né? Para consumo dessas lagartas, enfim. Então, isso pode demonstrar um desequilíbrio, tá? Nessa cadeia alimentar. Então, lembrando, a forma com que eu vou analisar a pirâmide é sempre de baixo para cima. Se ela tivesse formatão aqui, ó, de pirâmide mesmo, base maior, né? E a gente vai diminuindo ao longo, eu chamo ela de pirâmide de número direta. Agora, se ela tem, né, esse formatão diferente aqui, eu chamo de pirâmide de número invertida. Tudo bem? Vamos para a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, ela vai analisar a biomassa do indivíduo, tá? Ou seja, a massa que esse indivíduo tem. A minha biomassa, por exemplo, está em torno de 74 quilos, né? Então, a pirâmide de biomassa vai avaliar a massa desse indivíduo, desse organismo, tá? Não tem a ver com a quantidade, e sim com a massa desse organismo, a quantidade de matéria orgânica, tá? Disponível para o próximo nível trófico. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente tem uma pirâmide de biomassa direta, tá? Então, eu tenho, ó, 8 toneladas de alfafa para 1 tonelada aí de bezerros para um adolescente que é 47 quilos. Reparem que eu estou falando de quilo, tá? Por metro quadrado ou de grama para metro quadrado. Tudo bem? Professora, eu tenho pirâmide de biomassa invertida? Tenho. Eu tenho, na verdade, um exemplo, tá? Que é o do fitoplâncton, que a gente falou em sala de aula, que é, com o zooplâncton. Tudo bem? Então, o fitoplâncton, ele tem uma massa muito pequenininha. Então, a gente classifica aí, né? 4 gramas por metro quadrado de fitoplâncton para 20 gramas por metro quadrado de zooplâncton. Então, aqui é uma pirâmide invertida e aqui é uma pirâmide direta, tudo bem? E a última, não menos importante, a pirâmide de energia. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, pirâmide de energia só tem da maneira direta. Por quê? Porque a gente não falou que essa energia vai sendo perdida? Eu não tenho como voltar do mundo dos mortos para devolver energia para o cara lá que eu consumi. Não tem como fazer isso. Então, sempre vai ser, né, uma pirâmide de energia direta, tudo bem? E eu vou avaliar a quantidade de energia que vai ser passada para o próximo nível trófico, tá? Isso a gente vai avaliar, né, por calorias. Então, eu tenho aqui, ó, 40.000 calorias por metro quadrado ao ano, tá? De graminha, né, que aqui é o produtor, para 600 calorias por metro quadrado ao ano, tá? De grilo, que nesse caso é o consumidor primário, para 40 calorias por metro quadrado ao ano de sapinhos, que é o consumidor secundário. Reparem que aqui do lado a gente está assim, ó, perda de energia. Por quê? Porque eu vou perdendo energia ao longo dos níveis tróficos. Então, pirâmide de energia sempre será de maneira direta. Não tenho pirâmide de energia de maneira invertida. Pirâmide, né, de número e pirâmide de biomassa tenho tanto na opção direta quanto na invertida, mas a de energia não, tá bom? Vamos para o próximo slide. E aqui eu tenho aí o equilíbrio, né, e os desequilíbrios de um ecossistema. Então, a gente já tinha citado isso naquele comecinho. Convido vocês a colocarem na página 333, né? Então, eu consigo perceber se um ecossistema tem autossuficiência ou não, né? Se todos os participantes, se eu tenho uma maneira homogênea e igualitária, né, desses indivíduos que estão participando dessa cadeia ou dessa teia alimentar. Mas se eu retiro um desses indivíduos, né, eu posso estar impactando, eu posso estar desequilibrando essa cadeia ou essa teia alimentar, né? Foi aquele exemplo que eu dei anteriormente. Né? E aí, professora, quais são os fatores que podem gerar esse desequilíbrio? A gente tem vários,
tá bom? Então, a gente tem aí a caça, desmatamento, as queimadas, né? A gente chama de biopirataria, né? Que é o tráfico de animais, né? A gente tem inúmeros fatores que podem levar, tá, a esse desequilíbrio ambiental, né? A gente tem poluição, né? Então, quando a gente tem um ambiente, por exemplo, poluído e degradado, a gente não consegue, né? Por exemplo, alguns seres que são mais sensíveis não conseguem permanecer ali. E aí, se um indivíduo dessa cadeia alimentar, né, ele tem a sua população diminuída, ou se ele tem a sua população completamente aumentada, isso desequilibra o restante todo da cadeia. Porque se eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar aqui, tatu, né? A população de tatu começa a crescer pra caramba, crescer, né? Todos os indivíduos que ele se alimenta, né, vão começar a diminuir, porque eu não vou ter tanto alimento para essa população. Consequentemente, isso vai virando quase que aquele efeito dominó, tá? Então, eu convido vocês a lerem as páginas, tá? Que tá falando sobre desequilíbrio, né? E equilíbrio ambiental, página 333 até a página 335, tá bom? Né? Vocês vão ver todos os fatores que levam, façam reflexões pessoais sobre isso, ok? E aqui eu coloquei para vocês, né? Mais uma vez, um mapa mental que mostra aí a representação, tá, de cadeias e teias alimentares. Tudo bem? Tá? Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo, dessa aula, tá? Convido vocês a fazerem os exercícios da página 336 até a página 339. Desejo a todos aí uma boa Páscoa e até a próxima. Um beijo!